A doutrina de Balaão. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. O maior perigo na igreja de Pérgamo não era a perseguição externa, mas sim a perversão e a imoralidade sexual que havia dentro da igreja, um perigo interno que estamos vivendo nos dias atuais. Jesus afirma no verso 13 do capítulo 2 de Apocalipse que Pérgamo era a habitação de Satanás. Quando ele não consegue destruir, ele se infiltra, criando heresias domésticas e outros tipos de doutrinas que fogem aos ensinamentos de Cristo. O profeta Balaão foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque se encheu de pavor ao ver uma grande multidão acampado nas campinas de Moabe. A visão que Balaque tinha de cima das colinas era de assustar, pois ele viu tudo o que o povo de Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Devido a essa situação, Balaque manda chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, as palavras do Senhor o faziam proferir palavras de bênção. Então Balaque ficou bravo com ele. Balaão, movido por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um exército de soldados, mas com mulheres sedutoras das filhas dos Moabitas. E Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para o sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tudo que Balaão e Balaque tentou fazer para destruir o povo de Israel e não puderam, o pecado fez, causando a ira de Deus. Uma praga assolou o acampamento dos israelitas, matando 24.000 pessoas. Isso fez eles se tornarem fracos e vulneráveis. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel: que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estavam chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi em busca do homem israelita até a tenda, e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. A pedra de tropeço veio pela prostituição, luxúria, prazeres, idolatrias e festas pagãs. Nos dias atuais vemos isso acontecer. A doutrina de Balaão está expressiva nos falsos mestres, pastores, apóstolos, padres e muitos líderes religiosos. Em 2 Pedro 2:10 ao 17 diz: Deus castigará especialmente aquele que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado. Engodam as almas constantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça.
mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Podemos citar 3 características de pessoas que seguem essa doutrina: o olhar maldoso, a malícia; o espírito orgulhoso, o egoísmo; a alma sensual, imoralidade; esse tipo de doutrina tem tornado a igreja fraca e doente, devido ao pecado e à morte espiritual. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Judas 1:11. Balaão representa um tipo de líder religioso que busca interesses financeiros e pessoais, negociando os dons de Deus. Esses interesses acabam tornando a igreja mundana, unindo coisas santas e profanas. Podemos afirmar que a doutrina de Balaão é a mistura das coisas santas com as profanas. É ter um pé na igreja e outro no mundo. E o resultado de tudo isso é a igreja ficar contaminada, fraca e doente. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde seu poder e a sua influência. A igreja atual está perdendo a essência de Cristo, permitindo o mundo ditar as regras dentro dos templos, onde a música secular, a balada gospel e o sensualismo já fazem parte do culto a Deus. Mas eu te pergunto, qual Deus você está seguindo? Dinheiro? Prostituição? Idolatria? Heresias? Falsas doutrinas? Ou a salvação? A misericórdia? O amor? A justiça e a verdade? Na igreja de Pérgamo, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão não viam nenhum mal em participar das festas e costumes pagãos, argumentando que o ídolo em si nada é. Mas em 1 Coríntios, Paulo nos dá uma importante lição: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Nos dias atuais, quantos crentes estão deixando seus filhos participarem de festa junina nas escolas? Estas festas não deixam de ser festas pagãs só porque estão sendo realizadas em ambiente escolar. Estas festas, mesmo no ambiente escolar, são dedicadas a demônios. Outros comem doces dedicados a Cosme e Damião. Outros estão participando normalmente de festa de Halloween. E quantos estão trazendo para dentro de suas igrejas hábitos pagãos? Na carta de Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como sermos plenamente fiel a Cristo com um pé na igreja e outro no mundo. Jesus vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem manchas. Não permita que essa doutrina faça parte da sua vida. Sua salvação depende do seu caminhar com Cristo. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, sua vida e toda a sua família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.